E aí, belezinha? E aí, belezinha? Vamos lá. Nessa aula nós vamos ver loop e interações, tá bom? Que é tipo, basicamente você percorrer as listas que nós vimos na aula passada. Vimos como elas se dão, como elas são formadas e como acessar um índice dela, como acessar uma posição específica numa lista. Vamos percorrer essas listas. Nós vamos ver maneiras de literalmente andar de índice a índice de cada lista, tá bom? Para nós podemos ler tudo que está naquela lista e poder fazer alguma coisa que nós quisermos, no caso, né? Vamos aqui a alguns exemplos, tá bom? Deixa eu copiar aqui a minha filhinha. Vamos criar aqui um novo arquivo. E vamos ver loops, ok? .js. Então, deixa eu colar aqui na minha filhinha e vamos pegar o exemplo da aula passada. Por exemplo, aqui, lista X, deixa eu copiar e vamos lá. Nós já vimos que nós conseguimos acessar, deixa eu comentar aqui, nós conseguimos acessar uma posição da lista, ok? Console.log. Nós conseguimos acessar uma posição da lista através do seu índice lista X e nós acessamos a posição 2, por exemplo, salvar e executar o node loops.js e nós vamos ver aqui que saiu o Carlos, que é a posição 0, 1, 2, tá bom? É assim que nós acessamos uma posição na lista. Mas isso daqui nós estamos dizendo exatamente qual posição nós queremos, tá? Mas no caso, se nós tivermos um código, que o código recebe uma lista e tem que saber tudo que tem naquela lista. Então nós temos que percorrer essa lista, tá bom? É aí onde entra os loops e aí é onde entra também o for. O for é uma estrutura de repetição, tá bom? Ele literalmente ele vai percorrer a lista, tá? Mas para que ele funcione, ele precisa de três parâmetros, tá? Ele precisa de uma variável de incremento, que é a que vamos usar aqui dentro, onde nós vamos sempre estar colocando algum valor para que nós podemos percorrer a 0, a 1, a 2, a 3, ou seja, essa variável que vai ficar aqui em cima, que é a variável de incremento, ela vai ficar exatamente aqui dentro. Ou seja, ela primeiro vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2 e vai conseguir exatamente ler todas as posições da lista. Beleza? Então vamos lá para o exemplo. Aqui nós temos o for, ok? O for, primeiro nós declaramos a variável de incremento, que aqui vai ser colocada aqui dentro, tá bom? Nós vamos colocar a condição para sair do loop, ou seja, enquanto isso daqui for satisfeito, o loop vai acontecer. Tudo que tiver dentro dessa chave aqui vai acontecer. Ou seja, se eu colocar várias coisas aqui dentro, tudo vai acontecer enquanto isso daqui não for satisfeito. Tem ele como um if. If isso daqui for verdadeiro, então vai ficar acontecendo o loop várias vezes, tá bom? E essa daqui é o terceiro parâmetro, tá bom? Que é para incrementar, tá bom? Então nós podemos tanto incrementar quanto decrementar ou incrementar de como a gente quiser exatamente essa variável aqui, tá bom? Então vamos para um exemplozinho prático. Deixa eu comentar isso daqui. Então for i igual a 0, porque ele começa em 0, tá bom? Então vamos botar 2 pontos. Enquanto i for menor que, nesse caso nós temos 0, 1, 2, 3. Nós temos 3 posições aqui, então. Enquanto i for menor que 3, então nós vamos fazer essa iteração. E nós vamos colocar i igual, tipo, quando tudo isso acontecer, nós vamos fazer o i igual a i mais 1. Ou isso daqui exatamente que i mais, tá bom? Já eu explico isso. Vamos deixar i mais 1, para ficar uma coisa visível, ok? Então, vamos lá. Então, enquanto isso daqui acontecer, nós vamos dar o console.log em i, exatamente em i, ok? Então, vamos lá. Deixa eu executar aqui novamente. Nós vamos ver que ele printou 0, 1 e 2, sem o Carlos, que não precisa aqui, né, cara? Mas vamos lá. Nós vimos que ele pintou 0, 1, 2. Agora, imagine esse 0, 1, 2 aqui dentro da lista, tá? Vamos ver. Bota aqui lista X e vamos pegar a posição exatamente do i. Então, se nós executarmos aqui o for, nós vamos ver que ele pintou banana, laranja e Carlos. Banana, laranja e Carlos, ok?
entenderam agora para que o for ele é usado para percorrer exatamente essas listas, ok? Desse mesmo jeito aqui, acessando o índice da lista. Ou, nesse caso aqui, se nós colocarmos se o i for menor ou igual a 3, que nós, nesse caso, nós temos 0, 1, 2, 3, e nós rodamos aqui, nós vamos chegar até 0. Ou se vamos supor que o i começa em 2, ok? O i começa em 2, e nós vamos executar aqui, nós vamos ver que ele só printou Carlos e Zé, que ele começou em 2, 0, 1, 2, printou 2 e 3. Tem que ter menor ou igual a 3. Outra maneira que é muito interessante fazer também é que nós não vamos colocar aqui o número em si, nós vamos colocar o length. Não sei se você lembra, na aula passada que nós vimos o length. Deixa eu botar aqui, exatamente aqui, ó, aqui pega o tamanho da lista, ok? Então vamos lá, vou botar aqui, vamos colocar exatamente o lista x.length, que ou seja, esse for ele vai da posição que a gente quiser, nesse caso vamos botar novamente a posição 0 até o tamanho máximo da lista, tá bom? Ou seja, vai de 0 até o tamanho da lista. Nós não precisamos dizer quantas vezes o for vai ser iterado, porque muitas vezes nós não vamos saber quanto que tem nessa lista, entende? Tipo, o código ele vai receber essa lista de algum canto e ele não necessariamente vai saber qual o tamanho daquela lista. Então, nós vamos percorrer o for da posição inicial até o tamanho da lista, beleza? Então, vamos lá, executar aqui novamente e vamos ver que ele pegou todos os elementos da lista, ok? Se nós colocarmos outro elemento, nós vamos ver que ele também vai pegar lá, porque ele pegou o tamanho da lista, tá bom? Mesmo que a lista mude de tamanho, o length vai saber qual o tamanho dela e a lista vai ser percorrida por completo, tá bom? Se nós colocarmos um tamanho de lista maior do que temos aqui, em algumas linguagens de programação, quando ele acessa uma posição maior do que o tamanho de elementos que nós temos, tem algumas linguagens que quando nós acessamos uma posição aqui maior do que a quantidade de elementos que nós temos, dá erro, tá bom? No JavaScript ele não dá erro, ele fala que acessou um campo indefinido, ok? Por exemplo, se eu executar aqui, você viu que ele acessou todos eles e mandou undefined, ok? Várias vezes. Por quê? Porque não foi definido o resto das posições que eu estou tentando pegar aqui, tá bom? Porque eu estou tentando acessar 8 posições, beleza? Lembrando, novamente, que em algumas linguagens de programação isso dá erro, tá bom? Então, geralmente o erro é index out of bound, tá bom? Qualquer dúvida, tiver problema em qualquer outra linguagem, a gente está pegando apenas essa daqui como exemplo. Então, pode entrar em contato que eu posso ajudar também, ok? Vamos lá. Além de incrementar, ok? Além de incrementar aqui, nós também podemos decrementar, ok? Vamos supor que essa lista começa no tamanho, bota length, isso aqui, ponto length, lista x, ponto length. Vamos supor que a lista começa já no tamanho máximo e ela vai decrementando. Então, enquanto i for maior que 0, então nós vamos fazer i igual a ele mesmo menos 1, ok? Nós também podemos fazer i menos, ok? Aqui assim, desse jeito aqui, que ele vai decrementar. Exatamente, menos é ele menos 1, tá bom? Já eu mostro isso daqui. Primeiro vamos focar exatamente no decremento. Ou seja, se eu for executar a lista aqui agora, nós vamos ver que nada aconteceu. Por que nada aconteceu? No caso, não é assim, é sim assim, ok? Porque enquanto i for maior que 0, então faça o que está aqui dentro, ok? Então vamos lá. Vamos executar aqui novamente para nós vermos que vai de 5 até 1. Ou seja, começa em 5, então enquanto i for maior que 0, então faça isso e isso, ok? Então é exatamente isso. Enquanto i for menor que 0, faça isso e isso, beleza?
Entenderam? Então vamos lá, então vamos ir na posição da lista, posição de i, e vamos executarmos e vamos ver que deu pau, porque list x não foi definido. Então aqui lista x não foi definido. Aqui mostra até a linha, na linha 10, ok? Lista, ok, exatamente. Ele mostra exatamente a linha do erro, ok? E onde que deu erro. E qual foi o erro. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu executar aqui novamente. E nós vamos ver que foi da posição inversa, ok? Da posição 5 até a posição 0. Ou seja, ele primeiro começou por uma posição que não existe até uma posição existente, ok? Porque é exatamente o tamanho da lista, não necessariamente a posição que ela consegue acessar, ok? Aqui é de tamanho 5, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, nesse caso, deveria ser length menos 1, tá bom? Porque o tamanho da lista não necessariamente reflete as posições dela, porque as posições começam de 0 e o tamanho começa de 1, ok? O tamanho é 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a lista de tamanho 5, só que as posições dela começam de 0, novamente. 0, 1, 2, 3, 4, ok? 5 caiu fora, beleza? Esse for aqui nós vamos executar muito, nós vamos exercitar muito, tá bom? Um exemplo também de for é que se você estiver fazendo algum exercício em uma faculdade e tipo alguém pedir, mostre no console os números múltiplos de 2, sei lá, enfim. Vamos supor que tipo, você vá pular isso daqui de tipo 2 em 2, pule de 2 em 2, ou seja, deixa eu até duplicar isso daqui, okay, deixa eu comentar aqui para não afetar o nosso console, por exemplo aqui, uma coisa que podemos fazer, vamos supor que a iteração começa em 0, ok, vai em 0 até enquanto i for menor que 100, tá bom, começando em 0, enquanto i for menor que 100, multiplique e vamos fazer i vezes 2. Nós podemos fazer isso também. Ou seja, toda vez em que for acontecer uma iteração, esse índice aqui vai ser vezes 2. Vamos botar aqui, vamos ver ele aqui, como é que vai ficar nesse caso. Okay, deixa eu limpar aqui o console e executar novamente. E nós vamos ver que deu um loop eterno. Aqui, ó, isso é muito interessante. Deixa eu até parar aqui. Pronto. Sem querer, eu entrei no exemplo de loop eterno aqui, gente. Isso aqui, acho que é melhor fechar o console, tá? Vivendo nesse xizinho aqui. Pronto. Aconteceu uma coisa aqui que é muito fácil de acontecer quando se trabalha com loops, tá bom? Principalmente com for. É quando nós criamos um loop eterno, que o código ele fica repetindo e não consegue sair daquele laço. Vamos entender por que isso aconteceu aqui, tá bom? Então, para i igual a 0, enquanto i for menor que 100, então faça i vezes 2. O que é que aconteceu aqui? Vamos entender. Entendi. Que é 0. 0 vezes 2 é 0. Primeiramente vai ser 0, então vai ser um loop eterno aqui, porque vai ser 0 vezes 2, 0 vezes 2, 0 vezes 2 e sempre vai ser 0. Então isso aqui foi uma condição falha. Então vamos começar no 1 aqui, para não caudarmos um loop eterno, ok? Então vai ser 1 vezes 2 e não vamos entrar mais nesse loop, ok? Então vamos aqui novamente abrir nosso terminal. Vamos executar novamente nosso node, ok? E vamos executar. Então nós vamos ver que ele deu exatamente 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Após isso daqui, ele iria ser maior que 100, então ele não executou. Deu 64, na próxima iteração ele estava maior e não fez a próxima iteração porque iria dar 1000, não, é dos 120 e pouco, alguma coisa assim, nessa faixa. Não sou bom com números. Beleza, deu para entender isso? Nós podemos tanto subtrair, quanto multiplicar, quanto somar, ok? Nós podemos fazer ambas as coisas aqui na condição de iteração do nosso índice, tá bom? Do nosso incremento, ok? Outra maneira da gente conseguir acessar listas também é através do while, ok? Que na tradução literal do while é enquanto, ou seja, enquanto, vamos supor, enquanto o nosso i
for menor que 10. A diferença do while para o for é que no for nós temos a condição de incremento. Ok? No for nós temos a nossa condição de incremento, ou seja, enquanto isso daqui for verdadeiro, nós vamos incrementar, nós vamos ter essa variável que vai nos ajudar a trabalhar no nosso loop, o que é diferente do while, tá bom? No while nós não temos isso, nós temos que controlar a nossa variável, ou seja, nós declaramos ela fora, nosso i começa em 0, enquanto i for menor que 10, nós podemos até botar aqui o console.log no nosso i, e nós temos que colocar exatamente o nosso i mais ou i mais 1, que é exatamente para não entrar no loop eterno, porque senão o i vai ser sempre menor que 10 e vai ficar nesse loop aqui eternamente, ok? Então vamos lá, nesse caso aqui nós vamos ver exatamente como que serve o i mais, que é exatamente igual a o i igual a ele mais 1. Sempre que você vê esse mais, quer dizer que está incrementando 1 no número, ok? Pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, y, tá bom? Y, esse mais, ele é exatamente igual a ele mais 1, ok? Então vamos executar aqui, vamos ver nosso while acontecer, foi de 0 até 9, ok? Ou seja, enquanto y for menor que 10, faça isso. Ok. Ou seja, enquanto isso daqui for satisfeito, ele vai acontecer. Ou seja, enquanto y for menor que 10, ele vai fazer o loop. Ele fez o loop aqui, o i se transformou em 10, e no próximo loop, ele viu que o i era 10 e não fez, ele saiu do loop, beleza? É muito simples. Vamos fazer também aqui, ó. Vamos supor que temos uma lista. Vamos usar a mesma lista x, ok? Lista x, quanto? Nesse caso, vamos ter que fazer também com a variável de controle, ok? Igual a 0. Nós vamos ter outra variável, é encontrado, ok? Então, enquanto o encontrado, nós vamos procurar nessa lista, vamos procurar Zé, por exemplo, o encontrado é igual a 0, ok? Então, enquanto o encontrado for diferente, ok? Nesse caso, nós vamos exercitar a parte de diferença e do igual, ok? Usar igual para comparar tipo também. Se nós compararmos assim, nós iremos comparar tanto o valor da variável quanto o seu tipo. Ou seja, ele tem que ser um valor string e tem que ser diferente, ok? Tem que ser diferente de zero, ok? Então, enquanto o encontrado for diferente de zero, então vamos ficar nesse loop aqui. Pode ser que dê um loop eterno, pode ser que nós encontramos o Zé, nossa lista x, ok, na posição y, e vamos fazer lista mais até que nós encontramos o Zé. Então vamos lá, vamos executar, ver o que é que vai dar aqui. É um loop eterno, então isso aqui foi mal pensado. Vamos lá, entendi. Faltou exatamente nós colocarmos o valor de Zé para algum canto, né? Nós estamos no console.log aqui, mas nós não estamos colocando o lista x na posição y para aqui, para o encontrado. Nós podemos até fazer assim, melhor. Logo no início nós colocamos, nós vamos botar aqui um encontrado, tá bom? E no final nós vamos fazer a iteração. Vamos usar aqui, ó, e vamos ver que ele, banana, laranja, Carlos, Zé. Quando ele encontrou Zé, então, nesse momento aqui, ele viu que o encontrado era igual a Zé e ele parou a iteração, tá bom? Então, nós podemos trabalhar com o while de diversas formas. Geralmente, nós trabalhamos com while quando trabalhamos com algum texto, algum tipo arquivo Word. Vamos supor que tem uma lista de linhas. Vamos supor que, vamos lá, todo documento é uma lista de linhas, ok? Então, nesse caso aqui, nós iríamos ter uma lista, tá bom? Então, um livro, ok? Temos uma lista de várias linhas, tá bom? Linhas. No caso aqui vão ser palavras, ok? E em outra linha, nós vamos ter mais palavras. Então, basicamente, um livro é uma lista de linhas. Vamos supor que cada uma dessa aqui é uma linha, nós temos duas linhas, ok? Nesse caso aqui, agora vamos ter 3 linhas, 1, 2, 3 linhas, e cada linha nós temos palavras e palavras. Nesse caso, nós vamos, então, enquanto
Vamos supor. Então, enquanto y for menor que livro.length, então nós vamos ver exatamente as linhas. Nós vamos ver aqui a linha, ok? Nós vamos executar e ver o que é que isso vai acontecer aqui e vamos ver que nós estamos vendo a lista errada, nós não estamos vendo o livro, nós estamos vendo lista X. Agora vai. Encontramos aqui, vamos ver palavras. Então, o livro é nada mais, nada menos que uma lista de linhas que contém palavras. Então, é um bom exemplo de como nós usamos o while, só que nesse caso, nós vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos supor, if, na linha, tem uma coisa interessante que tem aqui no JavaScript, é includes. Vamos supor que se nessa linha inclui a palavra batata. Então, vamos ver que aqui nós vamos ter palavras batata. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um console.log encontramos batata. Ok? Então, se eu executar aqui, nós vamos ver que encontramos batata na segunda linha, ok? Ou seja, palavras. Vimos que nessa linha tem batata, printou, encontramos batata e na outra posição palavras. Caso você quiser saber quantas vezes nessa lista aqui apareceu batata, ok? Então nós podemos até fazer um contador, tá bom? Deixa eu colocar aqui Ctrl V. Vamos saber quantas vezes apareceu a palavra batata. Nós podemos até contador aqui, ó. Vou botar aqui um contador de batatas, ok? Que começa em 0. Nós podemos fazer o seguinte, contador de batatas, e nós vamos colocar mais um contador de batatas mais, que é a mesma coisa que contador de batatas igual a ele mesmo, que no caso se for 10, ele vai fazer 10 mais 1, ou seja, contador de batatas mais 1, ok? E isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ok? Então vamos lá, se eu executar aqui, no final nós queremos saber qual o total de batatas, né? Console.log total de batatas, bota o contador de batatas, vamos executar aqui e ver quantas vezes apareceu 3 vezes, exatamente, 1, 2, 3 vezes, batata aqui, ó, entendeu? Nós temos várias usabilidades para tanto for quanto while, ok? Mas no geral, elas são utilizadas para percorrerem listas, ok? De formas um pouquinho diferentes, mas com o mesmo intuito. Então, aqui nós temos os dois exemplos e se tiverem qualquer dúvida, novamente podem entrar em contato, sou aberto para qualquer dúvida, ok? Então, vamos agora para a próxima aulinha. Valeu aí, é nóis!